meus amados irmãos e irmãs. É com muita alegria que eu venho neste culto de quarta-feira, culto de oração e propósito, trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Quando o pastor me convocou para estar aqui trazendo para vocês uma palavra, eu logo pensei, meu Deus, vai demorar muito, essa palavra, como diz o pastor Milka, não se anime, é uma palavra breve, para os nossos irmãos. Mas vamos estar nesta noite refletindo um pouco, tudo isso que nós estamos vivendo, neste momento, e que não é só uma questão de ordem, de um único país, mas é algo que nós estamos vivendo mundialmente, E o Senhor trouxe no meu coração essa palavra nesta noite e eu pude me alimentar dela. E o tema que eu usei, é uma frase que se fala muito nos nossos dias, que a gente vê nas mídias, no WhatsApp, no Instagram, nos Faces, que é aquela palavra, que é aquela frase que diz assim: fique dentro de casa. Então, essa mensagem, eu coloquei como tema, como título, fique dentro de casa, porque é o que está marcando a nossa vida nos dias de hoje. É um lema, é uma ordem que nós estamos recebendo, para que nós nos refugiamos dentro da nossa casa, Então o tempo todo você escuta assim: fique em casa, não saia de casa, volta para casa, E essa ordem é dada pelos governantes, porque eles entendem que para enfrentarmos essa pandemia, esse vírus, temos que estar dentro das nossas casas para nos protegermos, E esse vírus tem assolado muito, os nossos corações, da humanidade como um todo, e tem atingido todos os povos, raça, cultura, classes sociais, todo mundo está sendo nivelado no mesmo nível, no mesmo patamar, E a gente pode perceber que a gente nunca ouviu se falar na história da humanidade uma situação, que nós estamos vivendo nos tempos atuais. E o que me chama a atenção, é a palavra refúgio, A palavra refúgio, é o que eu quero retratar com vocês nesses minutos que vamos estar refletindo e meditando na palavra de Deus, E para falar um pouco dessa palavra, vamos estar falando um pouco de um salmo, que talvez um dos mais bonitos e o mais lido, é o Salmo 46, e que tem como título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Abra sua Bíblia, lá em Salmo 46, e vamos refletir um pouco, o que o salmista está querendo nos dizer nesse cântico. Então vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. E Ele faz cessar as guerras,
até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, vamos falar um pouco desse cântico, né? E neste salmo não traz um cabeçalho com o ambiente histórico onde aconteceu, né? E que estava se reportando a qual o momento da história. Mas a gente vê aqui, né, que se trata de um cântico que fala, né, a vitória de um povo contra um inimigo muito forte e poderoso, que provavelmente, né, era o exército assírios que não conseguiram destruir a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Então aqui o salmista faz um cântico de vitória, né, diante desse inimigo tão forte e tão poderoso. E o que nós estamos vivendo hoje, né, é um vírus, é uma pandemia tão forte, tão poderosa nos dias atuais. E eu quero refletir com vocês que, observando nesses versos, você vai ver que o salmista fez questão de falar uma frase 3 vezes: Deus é o nosso refúgio. Você vai ver no verso 1, no 7 e no 11. Deus é o nosso refúgio. Provavelmente ele queria enfatizar, né, que o refúgio estava em Deus, que o refúgio daquela nação, daquela cidade estava em Deus. E nós vamos estar meditando, né? E eu levantei 5 pontos nesse texto, né, nesse cântico, para a gente estar refletindo nessa noite. Primeiro ponto, eu coloquei como título de Os Atributos de Deus. Do versos 1 ao 3, a gente vê os atributos de Deus, né? E quais esses atributos que aparecem aqui? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso socorro. Então, quando a gente pensa na palavra refúgio, né, a palavra refúgio no dicionário Aurélio quer dizer, significa um lugar para onde se foge para escapar do inimigo, não é? E então a gente pensa, né, essa pandemia que estamos vivendo nesse tempo atual, que está atemorizando as nações, os povos, nós estamos nos refugiando dentro das nossas casas, nos nossos lares, porque assim é que nós recebemos as instruções dos nossos governantes. Se refugia para um lugar seguro. Qual lugar seguro? As nossas casas. Por quê? Porque dentro dessas casas vocês não vão ficar circulando pelas cidades, né, e correndo o risco de estar sendo contaminado por esse vírus. Então fiquem em casa, voltem para casa, estejam em casa, não saiam da casa. Então quando a gente pensa nisso, né, e todo mundo corre para dentro das suas casas, porque o comércio não pode abrir mais, os consultórios não podem abrir, as clínicas também não, e todo mundo dentro das suas casas, se refugiando para um lugar seguro. Mas é ilusório a gente pensar que a nossa casa é um lugar seguro. É uma ilusão. Por quê? Porque a gente pode estar até, né, sendo protegido, né, fisicamente desse vírus, não sendo contaminados por ele. Mas existe outro tipo de contaminação que está acontecendo dentro das nossas casas, que é o quê? Os pensamentos negativos e as notícias negativas que estamos sendo bombardeados 24 horas pelos meios de comunicação. E isso tem
tem gerado nas pessoas pânico, desespero, insegurança, tristeza e ansiedade. Eu sou psicóloga, né, como os irmãos sabem, e é um momento onde eu tenho sido muito procurada, porque as pessoas estão dentro das suas casas, se protegendo do vírus, mas estão adoecendo psicologicamente. Porque o pensamento é um pensamento negativo, porque é alimentado por uma mídia que está, né, gerando, né, o terror, gerando o desespero, gerando o colapso nas pessoas. Então a gente pensa assim, né? As casas não estão sendo um refúgio para nossas almas. As casas estão sendo talvez um refúgio para o nosso físico, para o nosso corpo. Mas o que adianta estar vivo, estar com o corpo vivo, mas estar com a alma doente ou com a alma morta? E aí a gente volta para o texto e a gente vê o salmista, que ele vai nos ensinar, né, nesse cântico, que o nosso refúgio não está na nossa casa, mas que o nosso verdadeiro refúgio está em Deus, né? Pois nele podemos esconder-nos debaixo das suas asas, debaixo do seu manto, porque nele vamos encontrar abrigo nos momentos difíceis para nossas vidas. E aí a gente vai dizer também, o salmista vai dizer que outro atributo de Deus, além de ser o refúgio, a segurança, né? Ele vai dizer que Deus é a nossa fortaleza, né? E quando a gente pensa em fortaleza, a gente pensa aquelas cidades antigas, né? Que existiam aquelas muralhas, porque ali dentro o povo estava seguro, né, dos seus inimigos. Então, quando a gente pensa em fortaleza, a gente pensa em uma cidade fortificada, né? E isso significa o quê? Né? Fortaleza, força, vigor para vencer os dias maus. Então, Deus é a nossa força, Deus é o nosso vigor para a gente vencer os dias maus, principalmente este momento que nós estamos vivendo e que nunca imaginávamos passar. Então Deus, além de ser o nosso refúgio, além de ser a nossa força, o nosso vigor, Deus também é o nosso auxílio, é o nosso socorro. E quando a gente pensa no auxílio, a gente pensa, né, naquele que vem nos ajudar, naquele que vem nos capacitar diante das demandas que nós temos no nosso cotidiano, na nossa vida terrena, nas nossas necessidades aqui na terra. O Senhor é aquele, né, que nos auxilia para a gente realizar os nossos sonhos e os nossos projetos, né? Ele que proporciona, né, para que tudo dê certo na nossa vida, para que as coisas dê certo nos nossos projetos. É claro, se nós estamos dentro da vontade de Deus. Então, é soberbos nós pensarmos que as nossas conquistas são méritos só nossos. Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 11, diz que os soberbos serão abatidos e os humilhados serão exaltados. Então, quem que vem ao nosso socorro? Quem que vem no nosso auxílio? É o Senhor. Isso não é mérito nosso, isso vem dele. Então nós conseguimos realizar, né, as demandas, as nossas obrigações, projetos e sonhos, porque o Senhor está conosco e Ele nos auxilia, né, e nos socorre o tempo todo, né? E o socorro, ele vem no momento certo. E nesse
verso, nessa primeira parte, né, a gente vê, né, que ainda que a terra, as montanhas e os mares se perturbem, né, o salmista diz que não temeremos o mal, seja ele qual for, porque o Senhor está conosco. Então, nesses 3 versos, né, desse cântico, nos reporta os atributos de Deus e que mesmo diante de situações adversas, né, não há por que temermos, porque o Senhor está conosco. O segundo ponto, né, que eu levantei foi, coloquei como título: nós somos a morada de Deus. Às vezes a gente se esquece disso. E nesse cântico, no verso 4 e 5, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Então, o que o salmista está querendo dizer aqui? E que vale a gente estar lembrando que nós somos a morada de Deus, que nós somos a cidade de Deus, e que nessa cidade, e que nessa casa, que nessa morada, passa um rio. E este rio se reporta ao Espírito Santo de Deus, que traz a nós paz, alegria, consolo e entendimento. Para que nós, né, possamos passar pelos dias maus sem sermos abalados. E também para nos ajudar a romper cada dia. Porque a palavra de Deus nos fala que basta cada dia o seu mal. Então o Senhor nos dá entendimento para passarmos pelos dias maus e não sermos abalados e a romper esse dia. Portanto, amados, vale aqui lembrarmos, como o salmista diz, que nós somos um santuário de Deus. E como santuário de Deus, né, nós devemos apresentar a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa postura, a nossa palavra, os nossos discursos, né, apresentar diante de Deus como algo santo e puro. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, verso 1, diz assim, né, que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então aqui, amados, né, vale lembrar que existe um Deus com seus atributos e que esse Deus faz morada dentro de mim e de você. Terceiro tópico, né, eu chamei: o mundo está em pânico, o mundo está desesperado. No verso 6 e 7, aqui também se fala, nesse cântico, que bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Novamente aparece a frase: Deus é o nosso refúgio. Então aqui o salmista nos lembra, né, que as pessoas, né, estão abaladas. As pessoas estão com medo e as pessoas estão sem fé nos dias de hoje. É muito comum eu receber no consultório, né, nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas sem fé nenhuma. As pessoas desesperadas porque não têm a que se apegar. Só estão dentro das suas casas.
E muitas entram em contato comigo, né, pedindo: Milka, tem como eu conversar com você porque eu estou assustada dentro da minha casa. Então você vê as pessoas com medo, assustadas e sem fé em Deus. As nações estão inquietas, agitadas. Você olha as reportagens, está todo mundo agitado, está todo mundo inquieto. Você vê os cientistas de vários países correndo contra o tempo para achar a cura do coronavírus, para achar uma solução, porque milhares de pessoas já morreram e estão morrendo. Políticos no nosso país, a gente vê brigando nas redes, nas mídias, né? Disputando poder. Você vê os economistas em colapso, porque eles já estão prevendo uma crise econômica que nós iremos enfrentar. Então você vê o mundo desesperado, em pânico, assustado em todos os seus segmentos. Mas o salmista, no verso 7, ele nos fala, que o exército do Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É interessante que ele usa a palavra exército. O exército sempre remete a gente a pensar em guerra. Quando a gente pensa em exército, a gente já pensa em guerra. Então, quando a gente pensa em guerra, o Senhor levanta um exército de anjos, um conjunto de forças para entrar nessa causa pelo teu povo. Porque existe um povo, existe uma igreja que teme o Senhor, uma igreja santa, uma igreja que busca, uma igreja que confia, uma igreja que espera em Deus. Então Deus levanta um exército para lutar por nós. Portanto, não temos que estar como o mundo, porque nós não somos deste mundo, estamos de passagem no mundo. Nós não somos moradores desse mundo. O reino de Deus começa aqui, mas ele não termina aqui, porque nós esperamos encontrarmos com Jesus na vida eterna. Não temos por que andar em pânico, ansiosos, perturbados, porque o Senhor coloca os seus guardiões para estar ao nosso redor. Ainda que ao derredor tem um inimigo tentando ceifar, mas tem um guardiões do Senhor ao nosso redor. E esses dias eu me deparei com uma cena, em que eu me espantei. Eu atendo um jovem de 18 anos e por conta dessa pandemia e as ordens que tem nos dado para a gente ficar em casa, eu tenho feito muitos atendimentos online. E eu estava atendendo na semana passada esse jovem, E quando eu fui atender essa semana, eu me deparei ele em outro lugar. E eu perguntei para ele: onde você está? Você não está na sua casa? Ele falou: não, Milka, eu andei 1000 quilômetros. Ele foi para uma fronteira de um estado, para um interiorzão do Brasil. Ele saiu de São Paulo. Ele andou mais de 1000 quilômetros para se refugiar num mosteiro para buscar segurança. Porque ele não se sentiu seguro o suficiente para estar na sua casa. Então ele fez essa viagem. E eu olhei para ele e eu falei assim: mas você não é nem
né? Uma população de risco, você tem 18 anos. Aí ele virou para mim e falou assim: eu sei, mas que caso eu contrair esse vírus, eu também não quero comprometer os meus pulmões, porque segundo, né, a ciência, quem é acometido dessa enfermidade compromete o funcionamento dos seus pulmões por toda a vida. E eu vi o desespero de um jovem de 18 anos, que se foi se refugiar para tão longe e para um mosteiro, achando que o local e a distância, né, aonde está se propagando maior a contaminação, que é no estado de São Paulo, ele vai se assegurar. E é o que a gente vê. É o que a gente tem assistido nos nossos, né, com os nossos amigos. E às vezes a gente vê pessoas que estão tendo que trabalhar, como no caso do mercado, no caso dos hospitais, pessoas pedindo atestado, porque não se sentem seguros, ainda que tenha máscara, ainda que tenha álcool gel, ainda que tenha toda uma roupa, todo um equipamento, eles estão tão desesperados que eles buscam atestado para não estar naquela convocação, né? Então esse salmista fala, né, que o nosso inimigo, né, ele está desesperado, mas que aqueles que se refugiam em Deus, né, um exército acampa ao seu redor, ao redor da igreja de Deus. Quarto tópico, eu chamei de contemplo as obras do Senhor. Então é importante, né, a gente trazer à memória, né, e uma delas, né, além de dizer que nós somos morada de Deus, mas também contemplar aquilo que o Senhor já fez na minha vida e na sua vida. No versos 8 e 9, né, só para relembrarmos aqui, né, o que o salmista diz? Venham, contemplam as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então você já parou para contemplar o que Deus já realizou na sua vida? O que Ele já fez por você? Quantas vitórias você já alcançou e conquistou? Quantos livramentos que Deus já te deu? De acidentes, de morte, de assaltos, de enfermidades. Jeremias, no livro de Lamentações, ele fala assim, né? Em Lamentações 3, capítulo 3, versos 21 a 24, traz à memória o que me pode trazer a esperança. Então, nesse momento, nós temos que lembrar de quantas vitórias, quantos escapes Deus nos deu. Deus, né, deixou as suas escrituras e aqui está registrado tantas vitórias que Deus deu para o seu povo. E Deus não é um Deus do passado, é um Deus do presente, é um Deus do futuro. É um Deus que fez no passado, é um Deus que faz no presente e que fará no futuro. E crermos nesse Deus é gerar em nós a esperança que nos impulsiona, que nos leva numa manhã melhor, numa manhã de esperança, numa manhã sem epidemia, sem pandemia,
Então nós temos que estar lembrando das obras do Senhor que Ele fez na história da humanidade, que Ele fez no meio do povo dele e que Ele fez na minha vida e fez na sua vida, para que isso gere em nós esperança. Porque eu creio, amados, que depois que tudo isso passar, porque isso são sinais do fim dos tempos, isso é um momento de despertamento da igreja e da humanidade de modo geral. E eu creio que depois que tudo isso passar, nós vamos nos tornar uma igreja mais numerosa, porque mais salvo seremos, mais pessoas se rendendo aos pés do Senhor depois de tudo isso que está acontecendo. Nós teremos uma igreja mais temente, mais avivada, uma igreja mais engajada na missão de Deus, que é a missão de levar a salvação para a humanidade. Hoje nos deparamos com a vontade de estar na igreja, de estar com a equipe de louvor, de estar abraçando os irmãos, A gente vê o povo, quando dá no domingo, 7 horas da noite, 6h30, 6 horas, dá um congestionamento, na internet que fica lenta, porque todo mundo querendo, assistir um culto. E há alguns dias atrás, eu, muitas vezes, abrindo mão de estar na igreja, abrindo mão de estar em adoração coletiva com Deus. A gente trocando esses momentos, tão maravilhosos, porque o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente trocava, há umas 2 semanas atrás, para a gente passear, para a gente ir ao shopping, para a gente estudar, para a gente dormir um pouco mais, porque segunda-feira a gente ia trabalhar. Não é assim? Eu também já fiz muito isso, priorizando outras coisas na vida secular e não priorizando as coisas de Deus. E hoje, quando a gente não pode entrar nas nossas igrejas, porque todas as igrejas estão de porta fechada, aí a gente traz na memória: como era bom, por que eu não dei valor? Então eu creio que eu vou me tornar uma cristã melhor depois de tudo isso, porque eu vou querer estar junto com os irmãos e não isolada na minha casa. Eu creio que eu vou me tornar uma mãe melhor, uma esposa melhor, porque nós estamos no convívio dentro da nossa casa com os nossos filhos, maridos, esposas, e que muitas vezes esse momento é roubado, saqueado, porque nós estamos trabalhando, estamos estudando, e a gente passa muito pouco tempo dentro de casa com os entes queridos, porque nós estamos correndo lá fora para ganhar o pão de cada dia. Não é assim? E aí a mídia coloca, vai haver muita separação, muita briga, entre mães, pais e filhos, entre cônjuges, porque não estão acostumados a conviver junto. Mas a igreja do Senhor nasceu dentro de uma casa. Era nas casas que se proclamava a palavra de Deus. Eram os pais de família que falavam sobre Deus e sobre a sua soberania e grandiosidade. Eram eles que transmitiam isso. E hoje é muito raro haver dentro dos nossos lares o culto doméstico, porque a gente
E como nós estamos dentro da nossa casa? Tirando os momentos para estar orando? Ou a gente só ora no momento do relógio da oração? Será que nós estamos tirando um momento para a gente fazer a meditação da Palavra de Deus? Reunir em família, 2, 3, 4, para a gente cantar, para a gente orar, para a gente meditar na Palavra? Nós estamos fazendo um retrocesso, voltar para dentro da casa, onde nasceu a igreja do Senhor. E o último ponto, que é o 5º, eu coloquei como tema: não lute sozinho. E esses últimos versos, diz assim: aquietem-se e saiba que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, amados, o que o salmista está dizendo? Fique calmo, aquieta, tranquilize. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a ser sozinhos. Nós nos tornamos individualistas. Nós nos tornamos materialistas. Nós vivemos em aglomerações, mas estamos só. Fazemos muita coisa sozinho. E o que o salmista nos faz meditar nesta noite? Que nós temos que parar de viver sozinho e achar que as coisas só acontecem porque a gente fez acontecer. A gente se esquece que muitas coisas acontecem porque Deus quer que aconteça, não porque eu quero que aconteça. A gente tem que parar de ficar inquietos, preocupados com o que a gente há de comer e vestir. A nossa parte a gente faz, a gente trabalha, mas o Senhor é o que vai multiplicar o nosso sustento, o nosso salário, o nosso alimento. A gente tem que parar de ficar produzindo pensamentos negativos, pessimistas, que vai gerar o quê? Ansiedade e medo. E que vai tirar a nossa paz. Então a gente tem que parar. Se você olhar, o que dá mais ibope na televisão é notícia ruim. Notícias boas, o que é ouvir? Os nossos ouvidos estão mal acostumados. Só ouvir tragédia, só ouvir desgraça. Reportagem, poucas, você pode enumerar nos dedos quais são as reportagens que falam alguma coisa que edifica, que gera esperança. Não. As reportagens, na sua grande maioria, só vêm contar desgraça, seja econômica, seja social, seja política. Só vem tratar de coisas ruins. E é o que o povo está acostumado, e é o que o povo mais busca. Então nós temos que parar de termos esse tipo de gosto. Pois a promessa de Deus na nossa vida é o quê? Que existe um exército de anjo que luta conosco. O exército de Deus está ao nosso lado para nos proteger. Então, quando a gente saiu do nosso serviço, saiu daquela correria e entrou para dentro da nossa casa e nos isolamos da sociedade,
gente fica apavorado porque a gente se vê sozinho. Parece que eu não vi a rua, eu não vi o movimento que eu estava acostumado de ver. Então dá uma sensação de solidão. E nós não estamos sozinhos. A gente não está nessa luta sozinho. Porque o salmista, termina falando, o Senhor dos exércitos está conosco. Então nós não estamos sozinhos. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E para concluir, amados, não busque o refúgio dentro de si mesmo. Porque o autoconhecimento ou meditação, porque vocês não vão encontrar. Não busque refúgio dentro das suas casas, porque nós não iremos encontrar. Mas busque o refúgio em Jesus Cristo, porque nele há salvação, porque nele há fé, porque a fé nos faz transpor barreiras, a fé nos faz transpor o medo, a fé nos faz vencer os obstáculos e ela nos proporciona a esperança de dias melhores para o nosso povo brasileiro. Amados, para finalizar essa palavra que Deus me deu, e que falou muito comigo, eu vou convidá-los a cantar comigo um cântico que diz, muito conhecido na nossa igreja, que canta muito, a casa é sua. Então fala para o Senhor que a casa é dele. Profetiza isso na sua vida. Profetiza nessa noite, nesse culto de oração e propósito. Que tudo isso que esteja acontecendo haja um propósito na sua vida. E que nesse cântico, antes de eu terminar, antes de eu fazer a oração, para a gente terminar esse culto, você profetiza, declare, Senhor, essa casa aqui é sua. Porque eu quero ser, como o salmista diz, a cidade aonde passa um rio que alegra, que traz paz, que traz esperança, que traz força. Porque o nosso Deus é um Deus que tem atributos soberanos. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. Nós estamos vivendo um período de angústia. Isso significa que Deus não ia tirar esse sentimento de nós. A gente fica triste ao ver, ao ouvir o que nós e a humanidade de modo geral está vivendo. Mas o Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Então, ouça esse cântico. Cante, mas cante meditando na letra desse cântico. E faça desse cântico um momento de oração. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono.
queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Como é lindo essa canção, né, amados? Que fala, né? Seja bem-vindo, Senhor, nessa casa, né? Entra nessa casa, pode entrar. Eu me esvazio de mim e enche de ti, né? E para que Ele possa crescer dentro da gente e que essa casa, que a nossa casa, né, seja um local
de morada do Espírito Santo de Deus e seja um local onde o Espírito Santo de Deus possa soprar, para que muitas vidas possam ver em mim e em você o agir de Deus, para que outras vidas possam ser alcançadas, porque Deus quer entrar na minha vida, na sua vida e na vida da humanidade. Ele quer salvar a muitos, mas para isso Ele precisa da sua vida. Ele precisa que você aceite esse chamado, essa missão de salvar aqueles que estão perdidos. Então, nessa noite, nesse culto de oração e propósito, vamos estar orando a Deus, né? Entregando a nossa casa, a nossa vida, né? Ao Senhor. E o que o Senhor, mais uma vez, estaremos orando também pela igreja do Senhor que está passando por tudo isso, por toda essa angústia, por todo esse sofrimento. E que o Senhor venha, pela sua infinita misericórdia e soberania, agir no meio do teu povo. E que neste tempo seja um tempo, né, de despertamento e salvação de muitas almas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, meu Deus, por este momento, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor, nesta noite. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque nós queremos refugiar, Senhor, ó Deus, não dentro das nossas casas, mas queremos, Senhor, ter o Senhor como nosso refúgio. Nós queremos que o Senhor entre dentro da nossa casa, dentro da nossa vida e venha fazer morada e venha fazer transformação, Senhor, porque queremos mais de Ti, Senhor, e menos de nós, Senhor. Ó Deus, queremos Te agradecer por esta palavra que vem, Senhor, nos lembrar, Senhor, dos Seus atributos, que vem nos lembrar que o Senhor habita dentro de nós, que vem nos lembrar, Senhor, meu Deus, que o mundo sempre, ó Pai, esteve em tempos, Senhor, de aflição, ó Deus, mas que nós possamos sempre, ó Deus, usar, ó Deus, o Senhor, ó Pai, como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como nosso socorro, ó Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos Te pedir, Senhor, meu Deus, ó Pai, Te agradecer por uma palavra, Senhor, que venha de encontro, Senhor, a este momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, Senhor, esse momento, Senhor, que assola a humanidade, que leva ao desespero, Senhor, ó Deus, a humanidade. Senhor, meu Deus, mas faz o Teu povo, faz a Tua igreja trazer a memória das Tuas obras, dos Teus feitos, das vitórias que no passado o Senhor deu ao Teu povo e que o Senhor não fará diferente nos dias de hoje, ó Pai. Senhor, meu Deus, nós Te pedimos e nós clamamos, Senhor, neste culto de oração, que o Senhor venha, Senhor, operar, Senhor, no meio da Tua igreja, no meio, Senhor, da humanidade, para que muitos possam, Senhor, ó Deus, serem salvos, ó Pai, para que muitos que estejam dormindo, Senhor, para que muitos daqueles, Senhor, que estão dando um tempo com Deus, possam se reconciliar contigo novamente, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, e para aqueles que nunca ouviu falar, Senhor, da grandeza da Tua soberania, ó Deus, que eles possam ser alcançados, agora que os seus corações estão, ó Pai, bastante, Senhor, ó Deus, temerosos. É tempo, Senhor, também de semear nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, em especial pedir, Senhor, para as pessoas, para os irmãos que estão trabalhando, Senhor, nesse tempo, ó Deus, que o Senhor possa lhe revesti-los, Senhor, protegê-los, Senhor, ó Deus, para que esse vírus, Senhor, não os contamine, Pai, para que eles entrem no local de trabalho e que para eles retornarem, Senhor, às suas casas, ó Deus, que eles
possam retornar em segurança, que eles possam retornar em paz, que eles possam retornar, Senhor, com saúde, ó Pai. Senhor, meu Deus, queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Pai, que o Senhor venha consolar e confortar, Senhor, os familiares que têm perdido, Senhor, ó Deus, os seus entes queridos, que somente o Senhor possa trazer o consolo neste momento, Senhor. Ó Pai querido, queremos te pedir, Senhor, dê, Senhor, aos governantes, Senhor, tranquilidade, dê aos nossos governantes sabedoria, Pai, para estar, Senhor, tomando, Senhor, as devidas medidas corretas, Pai, e mais, Senhor, saudáveis mentalmente, Pai, fisicamente, para, Senhor, os povos, ó Deus. Pai, queremos te pedir, Senhor, meu Pai, ó Deus, que os cientistas que estão nesses laboratórios tentando fazer, Senhor, ó Deus, e descobrir a causa, Senhor, ó Deus, para resolver, que o Senhor possa trazer entendimentos a ele, para que uma vacina, Senhor, para que uma medicação seja produzida, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, por todos os povos, por todas as nações, ó Pai, que estão sendo, Senhor, atingidas e afligidas, Senhor, neste momento. Pai querido, Pai de amor, o Senhor já tinha falado, Senhor, nas tuas palavras, Senhor, nas Escrituras, que haveria esse tempo, Senhor, e a tua igreja está passando por este tempo, mas nos traz, Senhor, a paz que somente vem de Ti, uma paz que excede todo entendimento, Senhor, para vivermos este momento. Senhor, meu Deus, que tão breve, Senhor, possamos estar, Senhor, enquanto igreja, com as portas abertas, Senhor, ali, ó Deus, trabalhando, Senhor, abrindo, Senhor, a tua casa para adoração e para receber, Senhor, os fracos, oprimidos, os enfermos, ó Deus. Ó Pai, nos faz uma igreja, Senhor, mais edificada, viva, Senhor, e uma igreja, Senhor, ó Deus, que se preocupa, Senhor, no evangelismo, uma igreja que se preocupa com a salvação. Pai, obrigada, Senhor, por este culto de oração, Pai, e nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a tua bênção, Senhor, para o restante, Senhor, desta semana. Esteja conosco, nos guardando e nos protegendo. Em tudo, Senhor, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero agradecer, por esse tempo maravilhoso de estar com vocês, meditando um pouco, na palavra do Senhor e orando com vocês. E que essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite possa ecoar, ruminar dentro do coração de vocês, durante essa semana até o findar dela. Que Deus possa abençoar grandemente. Um abraço forte no coração de todos. Amém. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela.